Revelações sobre seu futuro próximo com conselhos e surpresas aqui, tá bombástico. Você pode escolher pela pedrinha ou pela carta, é o tarot terapêutico, então se quiser assistir 2, 3, fica aí o vídeo todo. São assuntos diferentes, com boas notícias e direcionamentos para você, de repente, receber da melhor maneira possível, fazer a sua parte, que tem o destino e tem a gente crescendo e fazendo também a nossa reforma íntima. Leitura coletiva, gente, é sempre a sua intuição, o seu bom senso em primeiro lugar, não force encaixar, às vezes a leitura não bate 100%, e existe também a possibilidade de você ir para uma leitura e ela é para alguém que você ama e não necessariamente para você. Você pode encaminhar o vídeo, caso isso aconteça. É uma coisa que às vezes acontece sim, tá? No seu detalhe, na sua energia, na energia de quem você ama, é a leitura particular. Meu WhatsApp está lá embaixo, eu sou terapeuta também. Se inscreva no canal, deixa seu like. Obrigada pela presença maravilhosa de vocês aqui. Vejo você na leitura. Número 1. Como vão vocês, meus amores? Ah, pulou uma ali já. Mas eu quero 2. Verdade e justiça com inteligência. Certamente que a inteligência ajuda muito. Inteligência é uma bênção. Mas aqui, assim, o que tem aí na sua vida que carece de verdade e justiça? Vamos atrás dessa situação? Esqueci de pegar uma pedrinha, né, meu povo? Verdade e justiça, combina com essa aqui. Então, a gente ir atrás da verdade e da justiça, usando o racional aqui, hein? Qual é que é este rolê? Vamos ver aqui com o tarô. Sacerdotisa, 5 de espadas, rei de ouros, 6 de espadas. Bom, então aqui a gente tem um estresse, um embate entre alguém que vem no arquétipo da sacerdotisa, uma pessoa espiritualizada, estudiosa e discreta, né? Sacerdotisa também fala de ser uma pessoa reservada. E aí aqui a gente tem um conflito com o rei de ouros. O rei de ouros é alguém que tem uma estrutura financeira, que tem essa coisa do trabalho como prioridade. Um dos dois, uma das duas aqui, pode ser que seja uma pessoa que está no negativo. Mas, assim, existem conflitos na vida que envolvem, né? Todo mundo era bem intencionado e mesmo assim não deu certo. Mas, assim, não sei, né? O lado sombra da sacerdotisa seria que ela é uma pessoa que tem muitos segredos, tal. O lado negativo do rei de ouros é uma pessoa controladora, alguém que tenta manipular, talvez através do recurso financeiro, tá? Mas enfim, tem aqui um medir forças, um bater de frente entre essas duas pessoas, né? E isso ficando para trás. Por meio de que aqui, gente, de você conseguindo
verdade e justiça aí nessa situação através da sua inteligência. Aí eu tô imaginando aqui, né, desses dois, quem é o mais dotado de inteligência? Óbvio que é a sacerdotista, provavelmente seria você aqui lidando com uma pessoa materialista, controladora. Imaginando, né? Aí você adapta para a sua situação. 2 de espadas, imperatriz, imperador. Ai, estou com um pouquinho de rinite hoje, tá? Liga não. O nariz está fungando. E aí, assim, tem que... A sacerdotisa, provavelmente você, é alguém que tá sem se mexer. Como, assim, eu ainda não entendi essa situação direito, eu ainda não consegui me situar adequadamente, então eu vou ficar quieta, vou ficar na minha, não vou me mexer enquanto eu não souber o que eu tenho para saber. E aí, olha que curioso, né? A partir do momento que vem, tem alguma verdade aqui para vir à tona, tem alguma coisa para acontecer aqui, hein? Fortes emoções aí, tá? Que é como se aqui a gente tinha um embate, né, entre essa duplinha, e aí tem alguma verdade que vem à tona aqui, não sei o que é. E aí esses dois, essas duas, vão ficar de igual para igual, frente a frente ali. Tem uma interferência divina aqui. Então, vamos supor que existe um conflito que esteja velado, aquele conflito subentendido, que fica no passivo-agressivo, e de repente, sabe, vamos todo mundo arrancar o band-aid, vamos todo mundo tirar a máscara, vamos enfrentar esse negócio aqui. E de repente, nem é com você, né? De repente você é o espectador e tem outras 2 pessoas aqui no seu sistema familiar, no seu trabalho, sabe? Que às vezes a gente é espectador e o tarô vem mostrar o que, enfim, que essa situação ela vai evoluir aqui e essas pessoas serão obrigadas a lidar uma com a outra sem máscara, sem subterfúgio, sem passivo-agressivo. Realmente, né, vamos sentar e resolver isso aqui. É agora, é hoje, sabe? Vamos parar de enrolar, vamos parar de fazer média. Tá, eu tive uma intuição de fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero entender melhor quem é ela, quem é ele. São aqui arquétipos, tá, minha gente? Não tem nada a ver com gênero. A imperatriz é alguém que vem no feminino mas eu quero ver se essas pessoas estão na luz ou na sombra, sabe assim? Eu quero entender melhor o que cada um desses 2 envolvidos traz para essa conversa, tá? Proteja seus sentimentos, otimismo, mudança, criatividade. Que interessante, porque aqui só tem coisa boa, gente. Só tem notícia boa. Então é como se fosse assim, 2 pessoas que são boas pessoas, tá? 2 pessoas que trazem coisas boas para uma interação,
Só que elas não estavam conseguindo se entender, elas não estavam conseguindo andar no mesmo passo, elas não estavam conseguindo caminhar juntas. Então, o que que isso aqui me parece muito assim? Por exemplo, alguém que já é casado e o casamento estava meio esquisito, não estava falando a mesma língua, estava um distanciamento. E aí há aqui um desabrochar, um amadurecer muito bonito, tanto para uma pessoa quanto para outra. E elas vão passar a falar a mesma língua aqui. Pode ser que, né, não necessariamente estão no mesmo nível no sentido de pode ser um filho e um pai, pode ser, né, mas aqui a gente está falando necessariamente de pessoas adultas, tá? Sócios num trabalho, num estudo, tal. Enfim, havia aqui duas pessoas que não estavam conseguindo se entender, que ficavam batendo de frente, não estavam falando a mesma língua. E aí, quem está na energia mais feminina estava se fechando, se calando, porque o outro não estava se comportando de uma maneira tão adulta, tão confiável quanto deveria e tal. E aí, não sei, gente, tem uma transformação aqui, tá? Nessa interação. E aí, né, esse feminino que estava precisando muito proteger os próprios sentimentos, porque o masculino não estava se comportando à altura. De novo, gente, estou falando de energia, não de gênero, tá? Vendo a transformação, porque aqui, ó, o que o masculino traz? Mudança. A partir do momento que o masculino traz essa mudança, tá? Se a gente está falando de filhos, é necessariamente filhos adultos aqui, tá bom, gente? Veja quem que você encaixou. Se for marido, namorado, tal, daí também, né? De qualquer forma, aqui nós estamos falando de dois adultos, tá? Então, esse masculino, ele traz uma grande mudança, um grande amadurecimento, e aí o feminino consegue respirar, relaxar e sair da defensiva. Aí a gente vem aqui para uma interação onde o feminino traz otimismo e, né, o feminino também amadureceu, também aqui cresceu, e o masculino traz a criatividade. Aqui parece muito aquela dinâmica de almas gêmeas, e a alma gêmea pode ser amigo, pode ser parente, tá? A alma gêmea não necessariamente é romântico, mas o que que acontece? Feminino e masculino se encontram. Eles vão bater de frente, porque eles têm muitas vidas passadas, traumáticas, muitas lembranças ruins, juntos, juntas. E aí, a tendência nessa dinâmica de almas gêmeas é que o masculino ele é um pouco infantil, o feminino se fecha, se recolhe, o feminino preserva a sua dignidade e a partir disso o masculino é obrigado a crescer. Quando o masculino cresce, o feminino relaxa e volta mais amadurecido também nessa coisa mais receptiva, tá? Eu vou pegar um animalzinho para representar cada um neste rolezinho aqui, tá bom? A lontra, gente. Então, olha, quanto afetividade, quanto amorosidade nesse feminino, né? Muito carinhoso aqui. Porco-espinho é defensiva, né? Tá, então aqui a gente tem um masculino que prejudicava a interação por estar sempre na defensiva, por ser alguém muito desconfiado, e isso trazia, né, um jeito muito controlador e tal, e afastava esse feminino, fazia com que esse feminino se fechasse para proteger os próprios sentimentos, tá? Então agora existe uma transformação no masculino que permite o feminino respirar, relaxar dentro dessa situação, tá bom?
Então eu entendo aqui que a maior parte de vocês se identificará sim com esse feminino, e a leitura pede que você seja racional, inteligente, tá? Porque aqui é uma questão de administrar mesmo, mas conta pra gente aqui uma história onde não tem um malvado, não tem um vilão, são somente pessoas precisando crescer mais, pessoas precisando se desenvolver mais, tá? E aí, o que que é o papel desse feminino? É tirar o pé do freio, é soltar, tá? O feminino aqui solta, se recolhe, porque o outro tem que fazer um processo de mudança por conta própria. Aí, isso aqui, né? Em que parte? Isso aqui é totalmente no futuro. Isso você já está nesse processo com alguém. Então, não sei em que presente, passado, futuro que está isso aqui, tá? Aí você tem que encaixar, porque a leitura coletiva, a gente não está ao vivo, né? Para eu poder realmente ver esse detalhe com você, tá? Urso, âncora, lua e o jardim. Então aqui, né, o feminino se recolheu à sua insignificância, foi lá ficar quieto, né? Porque fala, bom, esse outro aí tá meio perturbado, tá precisando crescer, eu vou ficar na minha. E aí o que que acontece? O masculino aqui sim amadurece, sim caem as fichas, sim percebe o seu papel e volta, né, para se reconectar com esse feminino a partir de uma postura protetora, de uma postura de realmente esse masculino que, né, qual é o papel da energia masculina? Cuidar, proteger. E isso é um movimento duradouro, é algo que vem para ficar, não é uma promessa vazia. Provavelmente, se você é o feminino, você vai receber mensagem de alguém aí, tá? Se você estava meio afastado de um filho, de um irmão, do seu companheiro, um ex, pode ser, né? Alguém aí que vibra mais na energia masculina vai voltar, vai se reaproximar de você, mas agora numa postura muito mais amadurecida e realmente uma postura de proteger, sei lá, né, gente, o masculino saudável. E isso vem para ficar, isso é duradouro. A pessoa realmente vem com essa transformação de um lugar muito profundo no coraçãozinho dele ou dela. Um novo ciclo para vocês. E aí, o que acontece com a vida? Fica mais leve. A vida fica muito mais agradável, muito mais leve. Aqui está um novo ciclo onde a coisa realmente fica muito mais interessante para ambas as partes, tá? E voltando aqui, né? Verdade e justiça, né? Cada um indo para o seu lugar, cada um indo para o seu papel, todo mundo amadurecendo, se comportando como adulto. E, e essa dinâmica se equilibrando, tá? Muito interessante, muito, fico feliz, assim, é bonito de ver esse tipo de movimentação. Enfim, a cotinha para número 1, lembrando que leituras coletivas sempre sua intuição, seu bom senso em primeiro lugar. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 2, como vão vocês, meus amores? Vou tirar 2 aqui. Meditação, transformação. Tem uma transformação disponível para você a partir do olhar para dentro, do meditar. Que pedrinha que eu posso pegar aqui?
Me dá uma vontade de pegar essa amarelinha. Calcedônia amarela. Olha, lembrei. Uau. Tá, vamos entender melhor sobre o que, né? Qual que é o tema que você precisa meditar? E eu já explico aqui para quem não sabe meditar como é que faz, tá bom? Opa! Nossa, mas aí me pula uma imperatriz logo de cara aqui. Não vou considerar outra carta, que elas estavam juntinhas da pilha 1. Mas a imperatriz pulou aqui. Então, o que a imperatriz sugere de meditação? Amor incondicional, é o sagrado feminino, chakra cardíaco. Para quem é mulher também, né, ó, a questão do segundo chakra, que é onde estão os órgãos femininos, né, os órgãos reprodutores. Aí a gente, meditando sobre o amor incondicional, você está meditando sobre o alto amor incondicional e também, claro que o amor pelo mundo e tal, né? Então aqui a gente entra com aquela questão da luz magenta. Rei de ouros. Gente, juro pra vocês que a leitura 1 aqui saiu essa galerinha também, não sei se é coincidência, vamos deixar a leitura evoluir. Porque no tarot terapêutico às vezes tem uma continuação, né, entre as pilhas. É como se estivesse dizendo para mim assim: você precisa se entender dentro de você, do seu coração, da sua mente, com a energia oposta à sua, tá? Então, se você é homem, você anda muito ressentido das mulheres. Se você é mulher, você anda muito ressentida dos homens, sabe? Tem qualquer coisa aqui de meditar aí sobre equilibrar essas forças, porque assim, todo mundo tem como se fosse o feminino e o masculino dentro de si. Essas energias, elas fazem parte de tudo na vida. Você pensar numa árvore, por exemplo, você tem ali o tronco, a raiz, que é estrutura, força, sustentação, masculino. Aí você vai para a copa da árvore, o florescer, as flores, os frutos. Aí você foi para o feminino. A árvore, ela, a gente pode pensar nela como um símbolo de como é necessário estar saudável com o masculino e com o feminino dentro da gente para ficar bem, né? Então, estrutura de esqueleto e de músculos. A gente está na potência masculina de sustentação, de força. Uma mulher que está com a musculatura fraca, ela vai ficar com o esqueleto fraco, ela vai ter possíveis problemas aí de estrutura, né? De autonomia, de liberdade, porque a mulher que não tem uma musculatura em dia, ela realmente vai ficar com uma série de problemas de saúde, sabe? E o homem, né? O que seria o feminino no homem? A criatividade, a compaixão, o acolher a si mesmo, acolher a um outro. Então, assim, todo mundo está envolvido na energia masculina e feminina e isso precisa ficar saudável. Então, a pessoa que inconscientemente ela entra num lugar de nenhuma mulher presta, todas as mulheres são iguais, blá blá blá, ou o contrário, sabe? Isso é perigoso, gente, porque acaba até adoecendo a pessoa. Então, aqui, sabe, você pode fazer o Ho'oponopono, você pode meditar, eu sou amor incondicional. Quem tem dificuldade de concentração, recomendo mesmo você ter um japa-mala. Eu não tenho nenhum aqui, mas enfim, é aquele cordão cheio de bolinha. Aí você põe a bolinha aqui nesse dedo, tá? E repete lá, né?
o Ho'oponopono, ou você pode criar. A meditação é uma coisa que pode ser criativa, você inventa ali na hora, no positivo e no presente, a frase, né? Eu sou transformação, por exemplo, o que está falando, né? Mas é para transformar pela meditação. Eu sou compaixão, eu sou calma, eu sou amor incondicional. Para mim, é a que eu tenho feito, porque é muito desafiador. E você realmente, assim, fazer um movimento muito racional de eu preciso resolver isso, eu preciso organizar isso dentro de mim, eu preciso que isso esteja saudável dentro de mim para realizar aquilo que eu quero na minha vida. Porque o masculino te dá a potência de agir, o feminino te dá a criatividade, e as duas coisas, duas energias são necessárias para você conseguir realizar o que você quer na vida. E aí me mostra que você seguindo, sabe? Eu sei o que eu quero, eu estou organizado por dentro, eu vou em busca dos meus sonhos. 5 de paus, diabo, 6 de espadas e a roda da fortuna, tá? Então aqui é a pilha de quem se sentiu muito prejudicado pelo gênero oposto, de quem está assim bastante, diria até traumatizado para alguns, né? Nossa, mas eu tive tantas experiências complicadas, conflituosas com o gênero oposto, que tá difícil para mim. E aí a leitura fala assim, não, vamos dar um jeito nisso, para a vida ficar mais saudável, para a vida seguir, vamos sair desse lugar. Que é como se a leitura dissesse assim, olha, tem coisas muito interessantes para você viver ainda, tem coisas muito interessantes para acontecerem na sua vida ainda, mas você precisa se preparar, você precisa equilibrar isso daí. De repente até fazer uma terapia, né, gente? Tá? Toda a faculdade de psicologia tem atendimento gratuito. Pelo SUS você consegue psiquiatra. Acho que psicólogo pelo SUS é mais difícil, mas psiquiatra com certeza você consegue. Agora, terapia, e tem uns serviços online que são bem baratinhos, né? Não vai ser, talvez, o psicólogo mais genial do mundo, mas é alguém que vai te escutar, tá? Agora, nas faculdades de psicologia, o atendimento realmente é muito bom, porque as pessoas estão meu Deus, a dislexia bateu. Enfim, as pessoas estão sendo supervisionadas por professores muito qualificados, tá? Então, assim, agora aqui tem realmente uma situação meio traumática e muito agitada com relação ao gênero oposto. Só que, de certa forma, o gênero oposto também mora dentro da gente, né? E a gente habita um mundo aí que sim tem um pouquinho mais de mulheres do que homens, né? Mas é perto de metade, metade. Acho que é 52% da população mundial é mulheres, né? Mas, enfim, isso se a gente considerar a pessoa cis, né? Então, assim, é uma história muito complicada, muito complexa, tá? E a gente precisa estar ok com isso, principalmente para quem é hétero, né? Então, assim, eu odeio todos os homens, só que eu sou uma mulher hétero. Gente, como que a vida fica impossível? Isso é muito complicado, sabe? São coisas que têm que ser resolvidas. Então, a gente passou por uma fase, estamos passando, felizmente, de o que é um narcisista, o que é uma pessoa manipuladora, o que, que não pode mais, o que, que é abuso psicológico, verbal. Fechou, sou super feliz, né? Que isso está acontecendo, gente, maravilhoso. Agora, o que, que é o saudável? A gente precisa construir também, tem que ter o capítulo 2 dessa história, que é construir o saudável, entender o que é o saudável, entender o que, que a gente está desejando, o que, que a gente está buscando,
né? Então, assim, tá, ok. O que é uma mulher manipuladora, o que é um homem manipulador, o que é abuso verbal, fechou, gente, importantíssimo. Mas o que é o saudável? Você sabe responder? Você tem um sonho, um ideal? E isso começa dentro da gente, porque senão você mata uma parte sua, né? Então vamos fazer as pazes aí, tá? Vamos entender o que é o sagrado feminino, o que é o sagrado masculino, fazer as pazes com isso, para poder embarcar nessa nova jornada. E olha, quanta coisa tem para acontecer, porque a gente tem a carta do carro, que é movimento, a gente tem a carta do Seis de Espadas, que é a travessia para uma vida melhor, para um lugar melhor. O Seis de Espadas sempre leva para um lugar melhor. E depois a gente ainda tem a roda da fortuna. Então, quer dizer, a coisa tá para acontecer aí, ó. Pá, sabe assim? Então, você, enquanto você espera, porque aqui é muito destino também, a vida, sabe? Como se fosse assim, metade deste rolê está nas suas mãos, a outra metade é destino, é intervenção divina, é alinhamento dos planetas, eu sei lá o que, tá? Mas aí, qual que é a tua parte? A tua parte é olhar para dentro e fazer essa meditação, né? Porque precisa, gente. Precisa, tá? Então vamos meditar aí. O que é o sagrado feminino? O que é o sagrado masculino? O que é o feminino? O que é o masculino na luz, no positivo? E a gente trazer isso, ancorar isso, porque tem emoções chegando aí na sua vida, tá? Tem muita coisa para você viver ainda. Não me importa quantos anos você tenha, aqui ainda tem muita emoção para você. Vamos ver, né? O que é essa emoção toda? A força, o carro de novo, rei de copas, 4 de paus. Ah, meu Deus. Se você tá solteiro, solteira, seus dias de solteirice estão contados. Se você está mal casado, ou você vai chegar à conclusão de que esse relacionamento não dá mais mesmo, porque vamos pensar, tá? Você tá num casamento e seu casamento tá meio esquisito, tá meio azedo. A partir do momento que você começa a construir, tá, mas o que é o saudável? O que é o desejável? O que é que a gente deveria buscar? Vai clarear na sua cabeça com muita clareza se essa pessoa ainda te serve e se você deve lutar pelo seu relacionamento ou se aquilo não faz sentido. Porque a partir do momento que você começa a estudar o que é um relacionamento saudável, o que é um homem saudável, o que é uma mulher saudável, de repente você olha para o seu companheiro, para a sua companheira, ou para o Creiço, o seu ex, com quem você é obcecado, você fala, que viagem, nada a ver essa pessoa é doente, né? Emocionalmente doente. Vai clarear na sua cabeça, tá? Então, medite, busque conhecimento profundo sobre o que é um relacionamento saudável, o que é uma conexão saudável, o que é um homem saudável, o que é uma mulher saudável, vai clarear toda dúvida que você tem sobre pessoas com quem você está ou pessoas do seu passado com quem você ainda tem um apego. Essa é a sua parte, porque a vida vai dar uma reviravolta aí e você está prestes a, ou a partir dessa busca pelo saudável, você vai começar uma nova fase no relacionamento que você já está, que você vai aprender a dar valor para essa pessoa, ter gratidão para essa pessoa, ou que essa pessoa tem que ir embora. Não vai ter meio termo aqui, né? E se você está só, a vida vai te arremessar aqui um novo amor para você. Agora, você é obrigado a viver um novo relacionamento? É lógico que não, é uma oportunidade, é você que vai decidir se você quer isso ou não.
né? Ah, não, quero ficar sozinho pro resto da minha vida, eu realmente odeio todos os homens, odeio todas as mulheres. Tudo bem, gente, não tem problema. Mas vai aparecer uma pessoa no seu caminho que de repente você pode conhecer melhor, de repente você pode pensar, puxa vida, que história é essa? Todo mundo é igual, joga todo mundo no mesmo saco, né? Vamos respirar fundo e escutar o que o outro tem para dizer, sabe? Porque aqui, gente, assim, a força fala de coragem. Então, realmente, você vai precisar, né? Não sei o que você passou até aqui, né? Não deve ter sido muito bom. Você vai precisar de muita coragem para viver um novo capítulo. E aí, Rei de Copas com 4 de Paus. 4 de Paus é uma carta de comemoração, mas também pode ser uma carta de casamento, morar junto, quer dizer, é relacionamento sério, né? E então, assim, tem todas essas possibilidades, sabe? Mas é um relacionamento saudável, com uma pessoa saudável, madura, alguém que se conhece adequadamente, alguém que está no controle das próprias emoções. 5 de espadas, Pajem de Paus, Rei de Espadas e 9 de Paus. Tá? Então, assim, né? Porque tem muita leitura de tarô que fala, ó, vai chegar um novo amor lindo, maravilhoso para você, e a leitura termina aí. Essa leitura, ela tá falando, é mais complicado que isso. Por quê? Porque você tá num lugar que dificulta isso acontecer, tá? Você tá numa posição combativa, defensiva. Então não adianta só fazer leitura de novo amor. Ou, né, você perguntar, a pessoa com quem eu tô realmente me ama? Fala assim, então, a pessoa com quem você tá realmente te ama, mas e o que você faz com isso? Então aqui há necessidade de você lutar para que você mesmo, você mesma, e aí, gente, se não bater, vai para outra pilha, é uma leitura coletiva, tá bom? Não quero ofender ninguém. Os puxões de orelha do tarô são para vocês, mas são para mim também, né? Porque aqui mostra uma pessoa que precisa lutar para sair da defensiva, para sair do modo combativo, para poder viver uma nova história, ou com uma nova pessoa, ou com a pessoa com quem você já está. Né? Mas você está precisando tirar a sua armadura para que isso possa de fato acontecer, tá? Então, aqui eu estou na pilha das pessoas que implicam com todo mundo, que põem defeito em todo mundo, que ao mesmo tempo que vai lá assistir leitura de Novo Amor, fica implicando com a leitura de Novo Amor. E eu totalmente entendo, eu não estou julgando vocês, eu sou um ser humano e, de novo, vocês nunca sabem qual puxão de orelha é para mim também nas leituras, tá bom? Mas aqui a gente tem uma pessoa que vai ter atração física, vai ser uma pessoa emocionalmente madura, e vai ser uma pessoa extremamente inteligente, vai chamar sua atenção pela inteligência, tá? Só que aí vai exigir que você se abra, e isso para você me parece que não é uma coisa nem um pouco fácil, tá? E de novo, é só uma opção, é só uma coisa que vai acontecer, e a leitura diz assim: será que não vale a pena você refletir, você meditar sobre isso? Porque, de qualquer forma, o sagrado masculino, o sagrado feminino moram dentro de você também, né? Isso aqui é só um reflexo lá fora, o mundo trazendo, tá? Eu não vou nem ver características da pessoa, nada, porque eu sinto que aqui é muito mais sobre uma reforma íntima, um trabalho interno seu.
Aí nós estamos no playlist do tarot terapêutico. Se você se interessar, você vai para o playlist do tarot do amor, que lá tem centenas de vídeos sobre tudo isso, tá? É só ir no playlist do tarot do amor, caso você queira. Você fala, eu não quero mais ninguém, eu quero passar o resto da minha vida só. Não tem problema, você faz esse trabalho terapêutico para equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Porque mesmo que você nunca mais planeje dividir a sua cama com alguém, o planeta você está dividindo com homens e mulheres. O ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente social, você vai ter que dividir com homens e mulheres. Então, assim, de qualquer forma, te beneficia realmente refletir sobre tudo isso, tá bom? Cruz, árvore, chicote e a raposa. Tem aqui traumas, sofrimentos e coisas difíceis que você passou que você pode transformar em sabedoria, propósito de vida. Sabe assim, isso aqui é lixo na minha vida. Então, mas isso aqui é caca. A gente não transforma essa caca em adubo, em força, em sabedoria, porque assim, eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso, mas já que você passou, e essa é a realidade, é a história da sua vida, que tal transformar isso em sabedoria? Que tal transformar isso em força? Que tal transformar isso em algo que tem um propósito, né? Transformar isso em luz. É possível, a leitura está contando para mim que é possível. E aí as raízes, elas crescem no escuro mesmo. E me lembrou aquela citação do Jung, que a copa, para subir até o céu, a raiz tem que ter descido até o inferno primeiro. Então, tem sabedorias e alturas que só alcança quem sofreu muito realmente, sabe? De certa forma, uma escolha, a sabedoria é uma escolha, né? A sofrer já foi. Agora, transformar isso em sabedoria é uma escolha que você pode sim fazer, tá? E aqui o chicote fala de repetição, de insistência, que é essa coisa da meditação mesmo, é sentar a bundinha lá, posição confortável, só não pode deitar, e repetir o mantra, gente. Volta para o mantra. Ah, vem um pensamento. Ah, pensei na conta que eu não paguei. Ah, pensei no Creço que não respondeu minha mensagem. Volta para o mantra. É só um pensamento. Na meditação, você tem que entender que você vira um espectador dos seus pensamentos, como se você estivesse sentado na plateia, seus pensamentos passando lá na tela de cinema, e você fala, não, é só um pensamento, volta para o mantra, né? Aí você pode fazer o Ho Oponopono, você pode escolher um mantra aí da sua preferência, tá? E aqui, seja estratégico, seja inteligente sobre isso, não vamos normalizar ficar na defensiva com relação à vida, não vamos normalizar sofrer, sabe, esse tipo de coisa não é para normalizar, não. A gente tem que acreditar na felicidade, acreditar que pode ter qualidade de vida. Então, faça o que você tem que fazer para sair desse lugar tão defensivo, tão combativo que aparentemente você está. Agora, é possível que essa leitura esteja invertida e a gente esteja falando de uma outra pessoa, e aí você entendendo o processo que o outro está passando, que essa pessoa vai impactar a sua vida, não sei, né? Se quiser até deixar no comentário aí pra gente. De repente aqui a gente está falando dessa pessoa com quem você tem o potencial de viver um amor e não de você. Me ocorreu isso. De qualquer jeito, você faz a sua lição de casa aí, né?
que só tem a ganhar com essas meditações. É um processo que é comprovado cientificamente, que desenvolve irrigação, conexões neurais, tá? Só faz bem. Meditação não tem contraindicação, não, tá bom, gente? Então é isso, número 2. Leitura coletiva, gente, sempre sua intuição, seu bom senso em primeiro lugar, no seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3. Como vão vocês, meus amores? O que a gente precisa saber hoje? Habilidade com Gênesis. Gênesis fala assim da origem de todas as coisas. Então, como se aqui estivesse me dizendo que tem alguma habilidade sua que vem assim do fundo da sua alma, que é algo que, sabe, você já nasceu com isso daí dentro de você, uma coisa bastante profunda e poderosa. Que pedrite que eu vou pegar? Essa aqui. Tem um dom, né? Aqui seria aquilo que a gente chama de dom mesmo, que a pessoa já nasceu assim para fazer aquilo ali. Coisas que vêm de vidas passadas, talvez. Eu me vejo na cabeça aquelas criancinhas, né? Fala, nossa, 5 anos de idade, o menino tocando um concerto no piano. Você fala, o que é isso? Aí, quem não acredita em reencarnação, sei lá como interpreta, né? 6 de copas é uma carta de infância mesmo. Coisas muito, muito antigas na nossa vida. 3 de ouros é uma carta de trabalho, de projetos que a gente implementa coletivamente. Ok? O tolo e o carro. Então pensa aí, né? Quando você era criancinha, qual era seu sonho? Qual fala assim, nossa, fulaninho, fulaninha tem tanto jeito com animais, fulaninho ali desenha tão bem, escreve tão bem, sabe? Tem algo que você traz ali da sua infância que é um tesouro, assim. É uma coisa muito bonita com a qual hoje você pode, de fato, trabalhar. E você vai realmente seguir em frente com isso, sabe? Como se o universo estivesse falando assim, olha, aquele talento que você traz desde a infância vai dar certo. É para ser, você está assim predestinado a isso, sabe? Vai com tudo. Hierofante. Hierofante é autoridade no conhecimento. Então me parece que assim é isso, né? A pessoa lá na infância, ela tem tanta sabedoria, ela tem tanto conhecimento sobre algo que é até um negócio meio esquisito, assim. E me parece aqui que era seu caso. As de paus, as de copas e o imperador. Puxa, então você com o poder, a capacidade de se tornar uma autoridade mesmo nesse negócio, tá? Você como alguém assim que domina hoje, né? O teórico sobre aquilo e tal, mas tem algo que é só seu em termos de criatividade, em termos de o quanto você ama isso, o quanto transborda de você. Eu sei lá, eu só consigo pensar em exemplos na minha própria vida. Por exemplo, tarô. Sim, eu domino conhecimento teórico sobre o tarô.
todas as cartas, né, tá tudo certinho. Tarô mais tradicional, claro que eu sei ler, claro que eu tenho domínio disso daí. Mas o jeito que eu faço aqui é um jeito bem só meu, né? Se ninguém lê que nem eu leio do meu jeito. A minha leitura ela é super dinâmica, eu vou inventando na hora, sabe? Assim, mas sim, eu tenho uma base teórica muito forte também com relação ao tarô, aos arquétipos, inclusive assim, história da arte, né, a cultura, tudo isso daí é muito forte para mim. Mas a partir do momento que eu domino esse conhecimento, eu faço aqui do meu jeito, do jeito que me dá na telha, né? Então, e isso a gente pode fazer com qualquer coisa na nossa vida. A gente pode fazer isso em qualquer área do conhecimento. Então, você tem um domínio do que você faz, que é muito técnico. Agora, existe aqui uma questão de criatividade e de coração que transborda, e aí você se torna uma autoridade no assunto, porque você está unindo coisas que são só suas com um conhecimento teórico de base bastante profundo com relação a isso. E aí, com a energia principal aqui, da habilidade com a carta do Gênesis, eu entendo que você veio para essa vida para fazer isso mesmo. Pessoas que revolucionam qualquer área de estudo ou do fazer, elas têm um domínio muito grande, né? Vamos pensar, um antropólogo, um filósofo, até o hacker, né? Como que o hacker consegue hackear? Primeiro ele entende totalmente como aquilo funciona, para depois ele quebrar o funcionamento. E assim também são os antropólogos, os filósofos. Eles vão primeiro entender completamente o funcionamento de uma ideia, o funcionamento de uma sociedade, para depois entrar com algo ali que, que é melhor, ou que é revolucionário, ou com uma crítica. É isso sim, tá? Então você é uma potência realizadora aqui. E, inclusive, isso pode trazer recompensa financeira, foi o que eu entendi. Vamos ver. E nós estamos falando de trabalho, mas a gente está falando de algo que responde a um chamado de alma também. Então, é a mistura, propósito de vida com trabalho, rendendo você status e estabilidade financeira, hein? 3 de paus. 8 de ouros, 5 de paus, 6 de espadas. Como você faz do seu jeitinho, isso dá uma agitada, dá uma mexida, né? Agora sim, vai para esse caminho mesmo, tá? Siga o seu chamado de alma, seu propósito de vida. Ah, não sei qual é o meu propósito de vida. Volta lá para a infância, tava lá. A criança que você foi sabia qual é a resposta para isso. A resposta está lá na sua infância. Aqui, 8 de ouros é qualidade. É alguém que realmente domina um negócio e faz aquilo com competência, tá? A pessoa realmente, né? Que o 8 de ouros ele é uma mistura de persistência, resiliência, de novo, de novo, de novo, com competência, com realmente sei o que eu estou fazendo. Então, vamos superar, de repente, uma insegurança que você tem e meter a cara aí. Sim, não, você já sabe fazer. É que o seu jeitinho de fazer tem um tempero diferente, tem uma coisa assim que perturba um pouquinho a ordem? Tem, fato. Mas é para ser assim, tá? É para ser assim. E isso te leva para uma vida melhor. Isso te leva para
um lugar mais interessante na vida mesmo. Gostei, gente, gostei. Fico muito feliz. Então, de repente, assim, mas isso aqui não dá dinheiro. Tudo pode dar dinheiro se você fizer do jeito certo, hein? Tudo pode dar dinheiro se você for uma autoridade com relação ao conhecimento, se você tiver brilho nos olhos e se você aqui você ainda tem um temperinho que é só seu, né? Árvore, chave, raposa e carta. Perfeito, ó. Então, assim, árvore, conta para mim, sim, isso é de vida inteira. Isso é algo que você ama desde sempre. Vai falar, de repente descobri que isso aqui existe. De jeito nenhum, tá? Lá você, titica, você já tinha um amor por isso. De repente, até uma herança ancestral aqui, né? Então, pessoas meio bruxas, assim, como sou eu, às vezes a gente tem uma herança, né, de bruxos e bruxas aí na nossa família, mas enfim, de qualquer forma, né? Esse rolê do tarô aqui e tal, passei a vida inteira estudando, fechou, certo? Isso é um lado da situação, mas eu já nasci assim, tá, gente? Já veio de fábrica. Não houve um momento na minha vida que eu falei, percebi que sou médium. Já sou assim, já, entendeu? Desde os primórdios, né? Só que aqui, o que essa chave conta para mim é você entendendo como transformar isso em algo concreto, em algo que você coloca no mundo de uma forma organizada, que de fato pode te trazer recompensa financeira, porque a gente tem conta para pagar, né? Veja aqui, gente, eu falo assim, faz o tarô por amor. Sim, eu faço tarô por amor, só que eu tive que comprar o celular, comprar o microfone, comprar esse monte de baralho, comprar esse monte de pedrinha, comprar livro para estudar, curso formalmente eu não fiz, né? Que eu aprendi a ler tarô antes da internet. Sim, eu tenho tantos anos de vida desta forma. Eu aprendi a ler tarô por meio de livros antes de existir internet, tá? Eu sou do tempo do telefone discado, tá, meus amores? Então, assim, tudo que eu sei começa por livros e eu fiz treinamento de médiums no Centro Espírita Kardecista, bem tradicional mesmo, tá? Enfim, é outra trajetória. Mas vamos lá. Você entendendo como é que funciona, né? Fala assim, eu sei ler tarô, tá bom, mas você sabe como funciona o YouTube? Você sabe como fazer um vídeo? Então, é que essa chave, né? E a raposa fala de estratégia, inteligência. Tá? Então, não adianta só saber ler tarô, você tem que ter estratégia, você tem que ter inteligência, você tem que entender de som, você tem que entender de luz. É complicado, né? Mas é isso, tá? E você tem essa capacidade, sim. Aí o que acontece? As pessoas te procurando aqui, ó. Entendeu? Então, cada vez que eu ponho um vídeo aqui, sei lá quantas pessoas assistem. O importante para mim é a pessoa que vai lá no meu WhatsApp e me manda mensagem perguntando, né, da sessão particular, porque aí realmente eu vou criar um vínculo, eu vou passar uma hora na câmera com aquela pessoa, tal, entendeu? Então é isso aqui, a estratégia, né, para conseguir essa resposta das pessoas aqui. Aí eu não sei se é produto, se é serviço, o que é que você tem aí no seu coraçãozinho, tá? Mas aqui a leitura fala assim, tá totalmente disponível para você transformar isso que faz tanto sentido para o seu coração, para sua alma,
Coloca nos comentários pra gente do que nós estamos falando aqui. Você é um artista? Você quer ir para terapia holística? Você pinta, canta? O que você faz de interessante do que essa leitura está falando para a gente? Você dança? Eu não sei, né? Você cria joias? Pode ser tanta coisa, né, gente? Você quer falar de desenvolvimento humano, comportamento humano no Instagram? Aí você bota lá, número 3, meu sonho é isso, isso, isso. Então, você está numa fase da sua vida em que você já tem o conhecimento necessário, tá? Que a gente não pode também passar o resto da vida fazendo curso. Uma hora você tem que pôr a mão na massa. Você vai achar a estratégia correta de chegar até as pessoas corretas e começar a receber devolutivas positivas com relação a isso, tá bom? E você tem o seu temperinho diferenciado aí, isso é bom, não é ruim, não. É uma coisa que faz o seu trabalho ficar mais interessante, tá? Não se sinta esquisito, tá tudo bem. Então, esse aqui eu tinha para o número 3, leitura coletiva, sua intuição, bom senso, sempre em primeiro lugar, não force encaixar. No seu detalhe, na sua energia, leitura particular, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.